E no domingo, 4 da tarde, tem Corinthians e Fortaleza, essa partida na Neoquímica Arena, com transmissão Globo e Premier. E aí tem um lance que é interessante, né, para a gente saber como é que os técnicos vão montar essas equipes para essas partidas, pensando que tem uma Copa do Brasil no meio da semana. E claro, é um derby, é uma prioridade aí dos times. Por isso, o Samir Carvalho entra com a gente para falar do lado Eu vou até corintiano. levantar aqui para pegar um Ele vai cafezinho. pegar um cafezinho porque tá na hora. Hoje não até eu vou querer café, André? eu Será que vou te tem? servir, vou te servir. Você é muito querido. É porque Obrigada. quando o Samir Chaldi é o Samir Carvalho chega, é cafezinho. Os dois são os poderosos. Samir Carvalho, mas se espirrar, saúde. É que eles são muito poderosos, esses charadas. Samir, chega mais, meu amigo. Boa tarde para você. Me conte desse Corinthians. Será que o Dorival vai com força máxima? Vai com trio? Já até rolou essa pergunta aqui no chat agora há pouco. Se vai com Yuri, com Garro, com Memphis. O que é que o Dorival está pensando? E você tem notícia de Memphis para trazer para a gente, né? Boa tarde, Luísa, PVC, Hernan, né, quem nos acompanha no de primeira. A ideia é que vá um time misto, né? O Corinthians deve poupar no final de semana contra o Fortaleza. É claro que não vai ser um time totalmente reserva. O Dorival, ele reuniu a turma lá no CT Joaquim Grava e falou que só vai decidir isso amanhã. Então, o que a gente está falando aqui não dá para cravar nada, né? Não dá para dizer realmente se o Corinthians vai com reserva, só com as reservas. Eu, né, conversando com algumas pessoas, acredito que vai ser um time misto. Porque alguns jogadores realmente têm sentido bastante a questão física, caso do Carrídio, né, caso do Martínez, muitos jogadores no Corinthians, o próprio Memphis também. O Yuri está voltando agora, precisa até de ritmo de jogo, talvez possa ser uma surpresa, assim, né, boa para o torcedor corintiano, o Yuri em campo. Mas podemos ter um time misto nessa partida contra o Fortaleza, até porque se o Corinthians jogar com os titulares no domingo, vai ter dificuldades, principalmente nessa questão física no jogo de volta, né, da Copa do Brasil decisivo contra o Palmeiras, Luísa. E PVC, do lado do Palmeiras, é um Abel que vai mexer nessa equipe, pensando na volta, no desgaste, tem uma viagem também, né? É um Abel que vai fazer modificações? Ele vai mudar. Eu não sei quanto ele vai mudar, mas ele tem problema grave na zaga. O Fux, né? O Fux tem uma lesão e o Murilo ainda tem. O Murilo talvez volte na Libertadores. Talvez volte em Lima na Libertadores. Ele vai com o Mikael e Gustavo Gomes. Provavelmente. Com o Benedetti no banco. O Gustavo Gomes também está precisando descansar um pouco, porque também tem uma sequência gigantesca de jogos. Só que não dá para jogar Benedetti e Mikael, não dá em tese, né? São dois zagueiros canhotos. Então vai ser Gustavo Gomes e Mikael. Ele pode voltar com o Marcos Rocha para descansar o Giai, mas não acho que seja fundamental o Giai descansar, porque o Giai tem muito fôlego. Ele pode descansar o Piquerez e colocar o Vanderlan. Ele pode tirar o Aníbal e colocar o Emi Martínez. Ou ele pode colocar até uma linha ali defensiva com o Piquerez. O Piquerez já fez essa função. Mas eu acho que o Piquerez teve a lesão, ameaçou a lesão semana passada, quando o Vanderlan jogou. Verdade. Ele vai precisar... Isso aqui não é... Uma informação é que o Piquerez esteve perto de lesão, teve um problema físico e não jogou contra o Fluminense. Mas o ponto central é, se você teve uma lesão ali atrás, é possível que ele poupe. Ninguém está dizendo isso. Eu não tenho não tenho nenhum informante na parte de cima do prédio lá do Jardim das Perdizes que dá para ver o treino. Então, não tenho a certeza disso. Até porque quem está lá hoje vendo o treino não está sabendo qual é o time, porque não colocou o time para treinar. Mas o Abel, ele treina uma, duas, três situações. João Martins faz o trabalho de bola parada, o Castanheira tem ali o trabalho tático dele, mas o Abel só avisa os jogadores quem vai jogar na palestra. Na palestra. Vamos arriscar aqui. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Mikael e Vanderlan, Emi Martínez e Lucas Evangelista, Facundo, Veiga e Sousa e Lopes na frente. Aí, um esboço de uma equipe que deve ir a campo. De repente o Alan Elias pode ganhar uma chance aí. Pode ser, Alan. Agora, Samir, do lado do Corinthians, a gente falando aí dessas possíveis mudanças e tem também a questão do Memphis, né? O Memphis começando um novo ciclo aí com metas de bônus bilionários aí no Corinthians, que é uma matéria que você traz no All Sport, né? Conta essa história pra gente.
A primeira meta já terminou, né? O Memphis, ele alcançou mais de 17 milhões de reais em metas, né? Em bonificações por participações em jogos, também participações em gols e assistências, né? Só para a gente entender, a gente tem até uma tabelinha, ele, por participar de 15 gols do Corinthians, né? Seja marcando gols ou dando assistências, ele ganhou mais de 1,5 milhão, né? 1.575.201 reais, né? Então a gente vai arredondar para ficar mais fácil o nosso tempo. 1,5 milhão também por participar de 20 gols, depois mais 1,5 milhão por participar de 25 gols, e ele quase alcançou, né, 1,5 milhão na questão dos 30 gols, faltou apenas um gol. Se ele bate o pênalti, por exemplo, e marca contra o Palmeiras, ele ia ganhar mais 1,5 milhão. E ele também teve as participações, né, por jogos, né, por atuar. Em 50% dos jogos do Corinthians, ele conseguiu 3.150.000, 1,5 milhão, mais 1,5 milhão por participar de 60% dos jogos e mais 1,5 milhão, né, estou arredondando, mas é 1.575.000, por participar de 70% dos jogos do Corinthians. O valor total disso é 17.327.211 reais. Só isso? Lembrando que ele ainda tem 4 milhões para receber, né, da premiação do Campeonato Paulista, e ainda tem mais para receber, são parcelas semestrais, mas aí não é o Corinthians que paga, é a patrocinadora. São 4 parcelas semestrais de 2.525.000, que é a patrocinadora que paga. Então, se a gente for somar aí um salário dele de 6 milhões, mais 17 milhões, mais esses 4 milhões de premiação, enfim, mas é muita grana, né, que o Memphis tem para receber do Corinthians num contrato feito aí pela diretoria de Augusto Melo. Estamos aqui fazendo a conta para saber quanto dava em euros. Aí o Samir fez a conversão mais exata. Ele disse 17 milhões de reais é muita grana. É a conversão exata. É melhor que converter. É um resumo, né? Em 2.600.000 euros, a conversão certa é como que diz o Samir, muita grana. Muita grana. PVC, você trouxe entre as nossas sugestões aqui abordar a questão do impeachment, que não é nesse sábado, é no outro, né? E aí os sócios vão votar. Para quem não se lembra, né, o Augusto ele foi afastado da primeira votação feita pelo Conselho Deliberativo, mas agora precisa da votação dos associados. E os associados vão decidir se ele vai ser, de fato, empichado ou se ele volta ao comando, à presidência do Corinthians. O que você acha que pode pesar? E aí a gente tem que ver quem vai comparecer. São mais de 10 mil sócios, né, que são aptos a estarem presentes, a participarem dessa votação. A gente tem que ver quem é que vai estar presente nesse momento. Apesar de precisar ter um certo cuidado para não fazer política, é importante dar informação. Então, assim, claro que tem muita gente querendo passar informação, dizendo que, olha, se acontecer isso, vai gerar instabilidade no Corinthians, o Augusto não pode voltar porque pode gerar instabilidade. Mas pode. Claro que o sócio tem que ter liberdade para votar, e a gente sabe que tem um monte de promessa nos bastidores de dizer, se você votar pela continuidade, vou dar emprego para o seu filho, vou dar emprego para sua filha, vou dar cargo para não sei o que lá. Isso no clube está acontecendo, não deveria acontecer, mas acontece. Ponto parágrafo. Além do impeachment, que já foi formalizado e que a Assembleia Geral vai votar no dia 9, sábado da semana que vem, tem mais 5 processos de impeachment. E tem a questão do processo criminal que está rolando contra o Augusto Melo. Então, o que vai acontecer? Se a Assembleia Geral, às 10 da noite de sábado, dia 9, votar pelo retorno do Augusto Melo, às 10h30 da noite vai ter um processo de entrada para tirar o Augusto Melo pela improbidade administrativa. Se não passar a questão da improbidade administrativa, vai entrar um outro processo de impeachment e você vai votar o próximo processo de impeachment. E se não passar, vai ter mais um, e depois mais um, e depois mais um, e depois mais um. O que significa que você vai inviabilizar o Corinthians. Porque você vai passar os próximos 6 meses, os próximos 8 meses, votando um processo de impeachment, depois outro processo de impeachment, depois outra Assembleia Geral, depois outra Assembleia Geral. Então, isso tem, de fato, hoje, um risco institucional para o Corinthians. Ainda que eu saiba que, ao dizer isto,
tem um jogo político acontecendo, né? Ou seja, tá um monte de gente querendo que eu venha aqui dizer que é um risco institucional para o Corinthians, porque vai induzir o sócio a votar. O sócio tem que ter liberdade para votar. Mas que existe um risco institucional, existe. Porque você tem 5 processos de impeachment para votar e você tem o afastamento por improbidade administrativa. O sócio vai votar na Assembleia pelo retorno dele e vai ter o risco dele ser afastado mesmo assim. É muito problema, né? Complexa a situação. Samir, vamos despedir de você já, hein? Obrigada. Beijo para você. Valeu, beijo, tchau, tchau.